Fala galera, bem-vindos ao Visual Física, eu sou o professor Clayton e hoje a gente vai estar tratando sobre um tema muito bacana que é o tema da segunda lei da termodinâmica. Só que é um tema muito extenso, então o que eu fiz? Eu dividi em 3 vídeos. Esse primeiro vídeo, o vídeo de hoje, a gente vai estar falando sobre a segunda lei da termodinâmica, sobre entropia e máquinas térmicas. O próximo vídeo a gente explora máquinas de Carnot, rendimento de Carnot. E o último vídeo a gente fala então sobre refrigeradores e bomba de calor. Tudo bem? Então eu espero que vocês aproveitem, bons estudos, bora lá galera! Fala aí galera, então bora falar sobre a segunda lei da termodinâmica. Partindo dos conceitos iniciais, primeiramente a gente fala sobre os processos bidirecionais. A gente sabe que existem fenômenos cujos eventos eles acontecem numa ordem direta ou inversa, não nos permitindo saber se aquele aconteceu antes ou depois. Eu não sei exatamente quando o evento aconteceu, por onde ele iniciou. O melhor exemplo que eu posso dar agora é um pêndulo. O pêndulo está oscilando. Se eu fechar meus olhos e abrir os olhos e perceber que o pêndulo está oscilando, eu não tenho certeza se ele começou a oscilar pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Isso é um processo contínuo, ele fica ali se repetindo. O bidirecional vem pelo fato de ele poder executar tanto da direita para a esquerda quanto da esquerda para a direita. Isso a gente chama de fenômeno reversível. Tudo bem? O que são os processos reversíveis, então? O processo reversível é aquele que pode ocorrer de ambos os sentidos, passando por todas as etapas intermediárias, sem que isso cause modificação definitiva ao meio externo. Tudo bem? Tranquilinho? Maravilha, então. Importante demais para a gente são os unidirecionais. Ok? Alguns processos eles não ocorrem de maneira espontânea, mesmo eles não violando o princípio da conservação da energia. Vamos dar alguns exemplos? Olha aí. Todas as moléculas de ar que estão dentro dessa sala se concentrarem em apenas um canto. Como que isso pode acontecer de maneira espontânea? Isso não acontece de maneira espontânea. Uma haste de metal, por exemplo, com uma temperatura uniforme, esfriar numa extremidade e aquecer na outra, sim, sozinha, só porque deu vontade. Isso não acontece. Tudo bem? Um bloco em uma mesa com atrito, ele simplesmente vai se esfriar e começar a se locomover. Isso pode acontecer de maneira espontânea? Pois é, Note que todos os processos inversos, eles ocorrem, mas não de maneira espontânea. Tudo bem, eu posso pegar e concentrar todas as moléculas no canto da sala. Eu posso esquentar um lado e esfriar o outro da haste de metal, mas tudo isso de maneira não espontânea. Tudo bem? Bom, dessa forma, então, a gente sabe que na vida real, todos os fenômenos espontâneos ou naturais, eles são irreversíveis. Dizia o meu antigo professor, tive a honra de ter aula com o professor Dr. Alberto Gaspar na faculdade, foi uma das pessoas que mais adicionou a minha formação, foi um dos caras mais presentes e com certeza um dos grandes exemplos que eu tenho. Ele falava assim, a natureza só admite uma sequência para o transcurso dos acontecimentos. Em todos há uma espécie de orientação que indica o sentido do transcorrer do tempo. Quem são os processos reversíveis? Bom, é aquele em que o sistema, uma vez atingido o estado final de equilíbrio, não retorna ao estado inicial ou a quaisquer estados intermediários sem ação de agentes externos. Ok? Ou seja, para que um processo como o fato de eu simplesmente querer colocar todo o gás num canto da sala aconteça, eu tenho que ter um agente externo atuante, eu tenho que ter uma ação externa. Tudo bem? Então o processo reversível é aquele que não retorna a seu estado inicial ou intermediário sem a ação de um agente externo. Tudo bem? E isso vai nos gerando alguns conceitos, e um deles, e muito importante, é o da entropia. Que é uma grandeza termodinâmica associada à irreversibilidade de um estado ou sistema físico. É muito comum ser associado a um grau de desordem ou aleatoriedade de um sistema. Tudo bem? E é uma função de estado. Tranquilo? O que significa isso? Significa que a entropia ela relaciona duas ou mais grandezas para descrever o meu sistema. Tudo bem? A gente vai falar um pouquinho mais dela daqui a pouco também. Vamos dar um pouco mais de ênfase a partir de agora. Bora lá. Bom, sabemos que a configuração inicial e mais provável
é aquela no qual os átomos possuem velocidades em todas as direções. Imaginemos então um sistema termodinâmico, ok? Bem como posições aleatórias. E é disso que a entropia se trata, da multiplicidade de estados que um sistema pode possuir, ok? E sempre deve aumentar. Olha aqui que legal, né? Voltando ao exemplo do gás. À minha esquerda eu tenho um sistema organizado, mas eu sei que com o passar do tempo, a velocidade das moléculas e dos átomos vai fazer com que o sistema fique cada vez mais desorganizado, adquirindo outros estados de organização. Tudo bem? Que é o caso ali da figurinha à direita. Beleza? Em outras palavras, a entropia, na verdade, ela está relacionando com o sentido do tempo, com, entre aspas, né, a seta do tempo. Você percebe que se eu colocar o gás ali, todas as minhas moléculas no primeiro estado, bonitinho, indiferentemente da minha opinião, após um certo tempo, ela estará na configuração da direita. Beleza? Então a entropia está ligada diretamente com a organização, mas também está ligado com a multiplicidade de estados que o sistema pode assumir. E qual a definição matemática de entropia, então? Bom, ela é a razão entre a quantidade de calor transferida entre duas porções de um sistema termicamente isolado por sua temperatura. Legal? Vamos lembrar de sempre utilizar o sistema internacional. Então, esse calor é dado em joules e a temperatura é dada em Kelvin. Dessa forma, então, a entropia que for incrementada ao sistema vai ser a quantidade de calor que foi adicionada a ele sobre sua temperatura. Beleza? Lembrando que essa entropia que for adicionada ao sistema nada mais é do que a entropia final menos a entropia inicial. ΔS, entropia, é dada em joule por Kelvin. ΔQ, quantidade de calor adicionada ao sistema, é dada em joule. E a temperatura é dada em Kelvin. Lembrando que aí a gente está supondo um processo isotérmico, aquele que mantém a sua temperatura constante, ou seja, a troca de calor é dada em porções tão pequenas ou tão lentamente, né, que não dá tempo de alterar a sua temperatura. Então a definição de temperatura, de entropia, é dada de maneira infinitesimal. Beleza? Professor, mas e se eu quiser de uma maneira mais genérica, um pouco mais abrangente? Bom, lá no meu Instagram eu fiz a demonstração desta equaçãozinha aqui, ó, que refere-se à entropia em outros tipos de sistema. Tudo bem? Se você quiser, você dá uma olhadinha lá. Eu não vou falar disso aqui agora, não vou explorar isso nesse momento. No futuro, a gente fala sobre isso. Tá bom? Vamos em frente, então. Vamos falar efetivamente da segunda lei da termodinâmica, que possui dois enunciados, que são complementares, ok? Eles não são contraditórios, muito pelo contrário, eles se complementam. E o primeiro seria o de Rudolf Clausius, que diz o seguinte: o calor não pode fluir de forma espontânea de um corpo de temperatura menor para um outro corpo de temperatura mais alta. O que significa isso, né? Tendo como consequência que o sentido natural do fluxo de calor é da temperatura mais alta para mais baixa, e que para que o fluxo de calor seja inverso é necessário que o agente externo realize o trabalho sobre esse sistema. Beleza? Então, é um processo, no caso, em que para acontecer o fluxo inverso necessitaria, então, de um agente externo. Isso seria totalmente contrário do que nós chamamos de espontâneo. Ok? Podemos ter uma nova releitura que diz o seguinte: a entropia de um sistema fechado nunca diminui. Ou ela permanece constante, ok, em processos reversíveis, ou ela aumenta em processos irreversíveis. Sendo assim, a entropia do universo tende a um máximo. Diz Rudolf Clausius em 1865. Olha para vocês terem ideia de quando ele está falando sobre isso. Beleza? E temos também o enunciado de Kelvin Planck, o segundo enunciado. Este já é mais ligado a efetivamente utilizarmos isso para algo mais para nós, né? Algo para o nosso cotidiano, que seria uma máquina térmica. Que diz assim: nenhuma máquina térmica operando em ciclos pode retirar calor de uma fonte e transformá-lo integralmente em trabalho. A gente vai ver uma definição matemática e uma demonstração matemática de que isso aí é verdadeiro, ok? Esse enunciado implica que não é possível que um dispositivo térmico tenha rendimento de 100%. Ou seja, nenhum motor que eu conheça vai transformar toda a energia que está recebendo em trabalho. Ele sempre desperdiça alguma coisa. Ok? Vamos pensar no carro, por exemplo. Né? O motor do carro ele desperdiça. Ele perde muita coisa com atrito, para vencer outros tipos de, outras condições de seu funcionamento, mas fundamentalmente ele tem uma coisa muito importante que nós chamamos de escapamento, né?
ele devolve parte dessa energia para o sistema. Tudo bem? Sempre assim. Por menor que seja, por menor que seja essa parcela expelida, devolvida ao meio, sempre vai existir. Tranquilo? Vamos ver como funciona a máquina térmica, então. São sistemas que realizam conversões de calor, ok? Ou energia térmica, de maneira geral, sempre em trabalho mecânico, para fazer aquilo que eu não quero ou não tenho condição de executar. Uma observação muito importante é que toda máquina térmica ela trabalha em ciclos. Não seria útil para a gente ter uma máquina térmica que funciona uma única vez e descartamos, acabou. Não, ela tem que continuar trabalhando, ela repete. Posso dar exemplos aqui como o trem, eu posso falar de máquinas a vapor de maneira geral, posso falar de máquinas como o motor do carro, o avião e assim por diante. Beleza? Qual que é o princípio? Existe uma fonte quente e existe o que nós vamos chamar aqui de fonte fria. E o calor flui naturalmente da quente para a fria, ok? Isso é um processo natural, beleza? É um processo espontâneo. Se eu tiver um objeto quente nas proximidades de um objeto frio, o quente vai transferir calor para o objeto frio. Isso é natural, então não tem nada de errado ali. Mas o que a gente faz artificialmente? O que a gente faz? Nós criamos um sistema que chamamos de máquina, que a gente coloca exatamente no meio deste processo natural. Qual é a função dessa máquina? A função dessa máquina é realizar trabalho, realizar aquilo que eu não quero ou não tenho condições de executar. Tudo bem? Então o processo natural já estava ali, o calor já flui da fonte quente para a fonte fria. Eu só adicionei um mecanismo, ok, para que este realize um trabalho que eu não quero ou não tenho condição de assumir. O que significa então? Que a variação da energia interna continua sendo zero, de forma então que o meu calor líquido seja igual ao trabalho. Por definição, então, o trabalho é a diferença entre aquele calor fornecido pela fonte quente e aquilo que foi devolvido, no caso, ou transportado até a fonte fria. Tudo bem? E o que me interessa de verdade numa máquina térmica? Seu rendimento. Ora, com a sua capacidade de transformar aquilo que eu ofereço em trabalho útil para mim. Lembre-se, a máquina térmica não foi um negócio assim, nossa, eu descobri a máquina. Não, alguém inventou a máquina térmica. Juntou vários conhecimentos técnicos, vários conhecimentos científicos, e a partir daí projetou-se aquilo. Ok? Você não está andando na rua e de repente, putz, tropecei num pé de máquina térmica. Não, isso não foi inventado, encontrado na natureza. Isso aí foi definido, foi criado pelo homem. Tudo bem? Com um objetivo. E a principal informação que eu tenho dessa máquina térmica é o rendimento. Qual é a sua capacidade de transformar a energia que eu forneço em trabalho, aquilo que eu quero. Tudo bem? E o rendimento ele vai ser dado matematicamente como sendo a razão entre o trabalho e o calor fornecido à fonte quente. Esse valor vai ser dado, então, inicialmente em decimal e eu preciso transportar isso para porcentagem depois. Beleza? Fazendo a substituição do que é o trabalho, o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria, vai ficar desse jeito. Executando uma simplificação matemática, eu encontro também que meu rendimento pode ser dado como 1 menos calor fornecido à fonte fria sobre o calor recebido da fonte quente. Tudo bem? Tranquilo, então. Tá aí o rendimento da minha máquina térmica e algumas implicações em seu funcionamento. Beleza? Por si só, eu já observo ali que para ter um rendimento de 100%, eu precisaria então que o calor fornecido à fonte fria fosse zero. Certo? Compara ali, ó. Se eu tiver um calor fornecido à fonte fria igual a zero, vai ficar zero dividido pelo calor da fonte quente, que vai dar zero. 1 menos 0, 1. Passando para percentual, isso vai dar 100%. E é possível, então, que eu não tenha ali o calor fornecido à fonte fria? Lembra da ordem que foi colocado, Isso não é possível, lógico que não. Mas se a gente só falar na parte teórica, fica muito bonito, muito legal. Mas vamos falar um pouquinho de matemática? Então vamos mostrar isso na prática, como não dá para acontecer? Olha lá, vamos relacionar os enunciados. Quais são os enunciados? Os dois, de Clausius e Kelvin Planck. Como? Fazendo o cálculo da variação da entropia em um ciclo de uma máquina perfeita. Vamos supor que ela exista, ok? Vamos considerar apenas um ciclo, não precisa de mais do que isso. Então eu tenho o calor da fonte quente chegando à minha máquina térmica e esta realiza trabalho. Aquele trabalho que eu não quero, não tenho condição de executar. Tudo bem? Não existe uma fonte fria, portanto, todo o calor da fonte quente é, na verdade, transformado em trabalho. Como é que fica a entropia do sistema, então? Vamos ver primeiro, ó.
A entropia da máquina é zero. Por que é zero? Porque na prática nós não vamos ter nenhum tipo de calor líquido fornecido à máquina. Tudo que ela recebe, ela transforma em trabalho. Essa é a definição do 100%. Então, da máquina térmica vai ser zero, lembrando que ela também trabalha em ciclos. Então, ela sempre vai estar retornando ao seu ponto inicial, ao seu ponto de partida, e isso por definição nos gera uma entropia igual a zero. E o do reservatório, o que vai acontecer? Ele vai perder calor, né? Então, se ele vai perder calor, vai ser sempre uma entropia negativa. Bom, a variação de entropia total vai ser a soma das duas, que na prática vai ser zero mais um valor negativo, me fornecendo uma entropia menor do que zero. E isso pode? Pois é, isso não pode, cara. Isso viola a segunda lei da termodinâmica, baseada no princípio da entropia, que foi dito lá atrás, né? A entropia tende sempre a aumentar. E aqui a gente está tendo uma entropia, uma variação de entropia negativa. Significa então que reduziu essa entropia. É possível? Pois é, não é possível. Então, isso demonstra matematicamente também, né, que a minha máquina térmica não pode assumir um valor de 100% de rendimento. Ok? Por melhor que ela seja, por mais bem construída que ela seja, por maior cuidado que o engenheiro tenha na hora de encaixar as peças, etc., não vai chegar a 100%. Tudo bem? Isso não é uma implicação de qualidade na hora de montar, isso não é uma questão de ter um pouco mais de cuidado, não, isso é uma implicação teórica, isso é uma implicação natural. Beleza? Bora fazer alguns exercícios então? Vamos pegar o primeiro. O primeiro ele diz assim: uma máquina térmica funciona recebendo em cada ciclo da substância trabalhante 200 calorias da fonte quente e rejeitando 160 para a sua fonte fria. Supondo que a máquina realize um ciclo com uma frequência de 8 Hz, determine, primeira coisa, o trabalho útil dessa máquina em cada ciclo. Considere que uma caloria vale 4,18 joules. O rendimento da máquina térmica em questão e a potência útil desta máquina. Tudo bem? Bora lá. Primeira coisa que eu tenho, né, são algumas informações. Então eu sei que Q1 vale 200 e Q2 vale 160, ambos em calorias. Sendo assim, o trabalho útil por ciclo é determinado através da diferença entre as quantidades de calor do recebido e do que foi devolvido. Sendo assim, o meu trabalho vai ser dado como 40 calorias. 200 menos 160. Não querendo em calorias, o que eu faço? Multiplico por 4,18 para chegar no valor de 167,2 joules. Tudo bem. Sossegado, né? Bora para o item B, que ele quer o rendimento. Lembrando que o rendimento é dado pela relação trabalho por calor da fonte quente. Então eu terei 40 sobre 200 e isso me dá 20%. Tranquilo, né? Ali eu não preciso trabalhar em sistema internacional de unidades. Ali eu posso usar caloria por caloria. Afinal, eu vou ter a simplificação das unidades e eu vou chegar num valor percentual que não possui unidade de medida. E o item C, sendo a frequência igual a 8 Hz, isso significa que são realizados 8 ciclos para cada segundo. Então, supor um ΔT de 1 segundo faz com que o meu trabalho seja realizado 8 vezes. Bora determinar o trabalho total, que vai ser 8 vezes 167,2. Ok? Que chega então em 1.337,6 joules. Tranquilo, né? Para determinar a potência, potência é energia por tempo. Então a potência vai ser trabalho por tempo, 1.337,6 sobre 1, que dá 1.337,6 watts. Beleza? Sossegadinho, né? Tem mais um aqui do SSA, lá da UPE, que diz o seguinte: a figura ilustra os diversos processos termodinâmicos a que um gás é submetido em uma máquina térmica. O processo A, B e D são isocóricos, aqueles que mantêm o volume constante. EA e CD são adiabáticos, aqueles que não possuem contato com o meio externo. E o processo BC é um isobárico, aquele que mantém a sua pressão constante. Sabendo que a substância de trabalho dessa máquina é um gás ideal, determine a sua eficiência. Recomendo também que você assista a videoaula referente a gases ideais, ok? Ela foi publicada algumas semanas atrás, aí está bem completinha, fala bastante sobre os processos, né? Isobárico, fala bastante sobre o processo isotérmico, enfim, fala sobre todos esses processos, ok? Aproveite lá.
Beleza? Essa questão também nos traz uma figura, né? Que é esse gráfico, o gráfico PV. Ele indica ali no processo BC e no processo AB, tá? A ingestão de calor, 20 joules e 4 joules, e no processo DE, ok? A devolução de calor para o meio, ou seja, né, esses 12 joules estão sendo transmitidos para a minha fonte fria, e o 20 e o 4 estão sendo recebidos da minha fonte quente. Essas são as minhas alternativas, 10, 25, 35, 50 e 75%. Vamos lá? Bom, o que eu vou fazer agora? Analisando o meu gráfico, o que eu preciso, né? Analisando o meu diagrama PV? Preciso determinar quem é o calor da fonte quente, quem é o trabalho, ok? E quem é o calor líquido. Então eu sei que o calor do ciclo ele vai ser o 20 mais 4, que é o que está entrando, certo? Vindo da fonte quente, menos 12, que é aquilo que está sendo devolvido para o sistema, através da fonte fria. Isso me dá, então, 12 joules. O que são esses 12 joules? Esses 12 joules, na verdade, é o trabalho. Tudo bem? E o calor da fonte quente é aquele que vem, né, da fonte quente no processo AB e no processo BC. Então está ali 20 mais 4, totalizando 24 joules. Já que o exercício aqui é o rendimento, então nós teremos trabalho por calor da fonte quente, 12 sobre 24, que dá 0,5. Percentualmente falando, isso é 50%. Tudo bem? A alternativa correta é a alternativa D. Belezinha, galera? Tudo certinho? Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, acompanhado. Fica atento aí, beleza? O próximo vídeo a gente vai falar sobre máquina de Carnot, rendimento de Carnot. Beleza? Forte abraço para vocês. Dúvidas e sugestões, entra lá, Prof. _Cleiton. Tchau, tchau, galera.